Então aqui agora o nosso estudo está em Juízes, no capítulo 6, no versículo 11. O anjo fala com Gideão. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abizerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Então aqui, Gideão, ele era um moço jovem, né? O povo estava sendo ali assolado por esses midianitas. A palavra de Deus mostra que sempre que havia desobediência, Deus entregava eles nas mãos dos inimigos, né? E Gideão, ele sempre ouviu boas histórias, né, a respeito de Deus. A família sempre contava ali o que Deus tinha feito, né, por eles. E ali naquele momento ele não estava entendendo por que eles estavam passando todas aquelas situações, né? Então por que Deus tinha entregado eles naquela situação, né? Só que ali ele estava sendo observado por Deus, que diante daquela situação ele não tinha entregado os pontos. Ele mesmo sendo mais jovem, ele sendo ali, a família dele sendo a mais pobre daquele lugar, ele estava ali trabalhando, escondido, né? Mas estava trabalhando, né? E estava se esforçando, né? E Deus achou lindo aquele esforço dele. E quando Deus fala aqui, quando o Senhor responde para ele aqui no versículo 14, então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Então ali, enquanto ele estava trabalhando escondido, para muitos ele era um medroso, estava trabalhando escondido, mas para Deus ele era corajoso. Ele estava trabalhando, ele estava se esforçando, ele não entregou os pontos. Muitas vezes na nossa vida, o nosso trabalho também não é valorizado. Muitas das vezes aqueles que estão de fora pensam que você não está lutando. Eles observam a sua vida e acham que você não está lutando. Eles não sabem o seu dia a dia, mas Deus ele conhece. Deus ele conhece quando a gente se levanta e quando a gente se deita. Ele sabe quando a gente entra e quando a gente sai. Ele conhece o nosso coração porque ele esquadrinha. Ele sabe os nossos pensamentos porque ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então Deus ele sabe quem somos nós no mais secreto dos secretos. Então só ele tem a capacidade e o poder para nos julgar, porque ele conhece o nosso interior. Coisas que nós mesmas desconhecemos, muitas vezes nós mesmos não sabemos quem somos. Muitas vezes nós não sabemos exatamente o poder que nós temos, mas Deus ele sabe porque ele nos capacita. E Deus aqui admirou ele ser um rapaz esforçado, né? Eles estavam sendo ali
tudo que eles faziam, os midianitas vinham e roubavam deles. Por causa da desobediência daquele povo, Deus mesmo tinha deixado eles, entregado eles na mão do inimigo. Mas Deus viu graça, Deus admirou algo em Gideão, né? E Deus usou a vida de Gideão para livrar aquele povo daquela situação. Quando Deus olhou ali o esforço de Gideão, o coração dele, Deus achou algo bonito ali. E Deus escolheu ele ali e capacitou ele, porque mais para frente ele vai pedir provas ao Senhor de que o Senhor realmente é com ele, de que ele não está vendo coisa, de que realmente Deus está ali falando com ele. Deus vai dar todas as provas que ele pede. Ele vai oferecer ali um holocausto ao Senhor, um sacrifício que na época antes de Jesus era necessário que acontecesse assim. Deus vai aceitar e depois ali mais para frente Deus vai preparar ele vai ganhar, vai vencer batalhas, né? Vai vencer, vai tirar o povo daquela situação. Deus vai entregar esses inimigos na mão deles, né? E enfim, ele vai prosperar ali, né? Deus vai usar a vida dele para levantar o povo dele outra vez, né? E a história é tremenda. Deus vai continuar ali falando com Gideão, dirigindo ele, e mesmo ele sendo o menor da casa dele, mesmo a família dele sendo a mais pobre daquele lugar, mas Deus admirou Gideão e abençoou e usou grandemente a vida dele. E hoje na nossa vida não é diferente. Às vezes nós somos o menor onde nós estamos e às vezes o mais desfavorecido onde estamos. Mas aquele que criou o céu e a terra e que esquadrinha corações, ele sabe o que somos e a capacidade que ele dá a cada um, os dons que cada um tem, os talentos que cada um tem, e ele vai usar em favor do reino dele, né? Então, o que ele quer de nós? Que estejamos à disposição, que acreditemos no que está escrito no manual de instrução que é a palavra dele, que não despreze a palavra dele, que acredite no que está escrito e que viva ali conforme a direção dele. E quem fizer isso, quem invocar o nome dele e entender através das escrituras o que ele quer e viver ali na direção dele, com certeza, assim como ele foi com Gideão, será com a gente, porque Deus não faz acepção de pessoas e ele é o mesmo Deus que operou aqui na vida de Gideão, opera nos nossos dias, se acreditarmos. Em nome de Jesus, eu espero que essa mensagem venha trazer para você esperança. Se você for o menor aonde você está, creia que Deus pode te colocar num lugar como ele fez com Gideão, um lugar de autoridade. Se você for o mais pobre, o mais desfavorecido, com Deus você é rico, né? Basta ter força, acreditar que essa força que vem de Deus, ter bom ânimo, assim como ele disse para Josué, ele disse para Gideão, né? Vai nessa tua força, se esforça, né? Tem bom ânimo, né? Aqui para Gideão ele falou que você vai livrar a Israel da mão dos midianitas, né? O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então, do mesmo jeito que Deus foi com Josué e deu a ele essa autoridade, essa capacidade, aqui ele fala a mesma coisa para Gideão, né? E Gideão conseguiu vencer. Se continuar lendo aqui a história dele, tem muitos estudos, tem muita lição, né? Deus livrou a Israel daqueles inimigos e Deus deu vitória para aquele povo e usou grandemente a vida de Gideão. E hoje, no nosso tempo, Deus está procurando os Gideões, Deus está procurando os Josués, Deus está procurando homens e mulheres de Deus que tenha essa fé e que aceite, né? Quando Deus procura que essa pessoa esteja à disposição e diga-me, eis-me aqui, Senhor,
né? Entenda para que veio para a terra com um propósito, que não fuja do seu compromisso, não jogue a toalha, mas que seja firme na rocha, que é a palavra de Deus, né? Que Jesus Cristo nos capacita, né? Que Deus, através de Jesus, já nos fez mais que vencedores, muito mais que vencedores. Então, não é pouca coisa. Amém?